Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A luz do sol filtrava-se pelas persianas empoeiradas da Roosevelt High School, lançando raios de luz sobre os corredores vazios. Na sala dos professores, o Sr. Thompson, um professor de matemática conhecido por sua arrogância e constante necessidade de demonstrar sua superioridade intelectual, rabiscava equações complexas em um quadro branco. Seus colegas cochichavam, com medo de receber seus comentários sarcásticos. Na outra extremidade do corredor, James Carter, o zelador da escola, empurrava seu carrinho de limpeza. James tinha mais de 50 anos, uma estatura imponente e uma aparência humilde que enganava qualquer um que cruzasse seu caminho. Quieto e reservado, ele conhecia cada canto da escola e cada aluno pelo nome. Mas o que ninguém sabia era que James era um verdadeiro gênio da matemática, autodidata desde a infância, capaz de resolver problemas que até mesmo professores qualificados consideravam insolúveis. Naquele dia, o Sr. Thompson, irritado com a presença de James no corredor, pois este estava interrompendo sua rotina, decidiu confrontá-lo. Em tom condescendente, aproximou-se e disse: "Ei, James, se você é tão inteligente quanto algumas pessoas dizem, tente resolver isso." Ele rabiscou uma equação incrivelmente complexa num pedaço de papel, uma mistura de cálculo diferencial e álgebra avançada, e entregou-a a James com um sorriso irônico. Os olhos do porteiro pousaram na equação. Por um instante, um silêncio pesado pairou no corredor, quebrado apenas pelo zumbido dos ventiladores e pelo farfalhar das folhas. Então, com calma, quase divertido, James pegou o papel. Seus dedos mal tremiam, mas sua mente trabalhava a uma velocidade impressionante. Em menos de um minuto, ele desenhou uma série de cálculos em um pedaço de papel e, com um sorriso discreto, entregou a resposta correta ao Sr. Thompson. O professor paralisou, sentindo sua arrogância vacilar. Seus colegas, testemunhas da cena, prenderam a respiração. O porteiro negro, que todos haviam subestimado, acabará de provar que nunca se deve julgar uma pessoa pela aparência. James assentiu com a cabeça e retomou a condução de sua carroça como se nada tivesse acontecido, deixando para trás um silêncio carregado de surpresa e incredulidade. O Sr. Thompson, pela primeira vez em anos, sentiu uma vergonha ardente em seu peito. E assim James Carter, o homem invisível para todos, começou a mudar a percepção daqueles que sempre o subestimaram. O sinal da escola ecoou pelos corredores, mas para James Carter, o zelador, cada som era apenas uma nota na sinfonia diária de sua rotina. Ele varria o salão principal com meticulosa precisão, garantindo que nada fosse deixado ao acaso. Os alunos, absortos em suas conversas e celulares, lhe davam pouca atenção. Mas naquele dia, algo inesperado quebraria a calmaria. O Sr. Thompson, ainda marcado pelo seu orgulho, chamou James ao corredor perto da sala dos professores. Seus colegas o observavam, alguns com divertimento, outros com constrangimento, sabendo que o professor adorava menosprezar aqueles que considerava inferiores. "James, aposto que você nunca conseguirá resolver isso", disse o Sr. Thompson, brandindo um novo problema, ainda mais complexo do que aquele que lhe havia mostrado no dia anterior. James parou por um instante. Ele estudou o papel. Os símbolos pareciam dançar diante de seus olhos, mas em sua mente, tudo se encaixava como um quebra-cabeça perfeitamente alinhado. Ele não demonstrou nada em seu rosto. Com um leve sorriso, pegou o papel, agachou-se um pouco para escrever com mais facilidade em uma folha que tirou do bolso e começou a calcular. O Sr. Thompson, certo de sua vitória, aproximou-se para observar. "Você vai fracassar, James. Sério, por que você está se metendo em assuntos que não domina?" James ergueu os olhos. Seu olhar era calmo, quase divertido. "Talvez o que você considera impossível seja, na verdade, apenas um desafio mal formulado." Os minutos se arrastavam. Os alunos, intrigados com a comoção incomum, reuniram-se no corredor, observando a cena em silêncio. Alguns sussurravam: "Será que James realmente conseguirá resolver isso?" Então, com uma facilidade desconcertante, James terminou seus cálculos. Entregou a folha ao Sr. Thompson. Este pegou o papel e leu a solução. Seu rosto empalideceu, sua arrogância vacilou. A solução era perfeita, precisa em cada passo. Um silêncio sepulcral tomou conta do corredor. Até mesmo os alunos prenderam a respiração. O Sr. Thompson, sem conseguir encontrar uma palavra, deixou cair a folha de papel sobre a mesa com as mãos trêmulas. James assentiu com a cabeça, pegou sua vassoura e retomou sua tarefa como se nada tivesse acontecido. Ele não precisava de glória nem de reconhecimento.
Mas para aqueles que observavam, uma nova verdade se revelou: nunca julgue um livro pela capa. Num canto do corredor, um jovem estudante chamado Malik observava James com admiração. Uau, murmurou ele. Este homem é incrível. E na mente de James, um plano começava a tomar forma. Ele sabia que seus talentos podiam ir muito além de resolver equações nas sombras. Mas para alcançar isso, primeiro teria que confrontar aqueles que sempre o subestimaram, e surpreendê-los de maneiras que jamais imaginaram. Na manhã seguinte, a escola Roosevelt estava envolta em uma atmosfera incomum. Os alunos cochichavam nos corredores comentando a incrível atuação de James Carter. Até mesmo os professores, em voz baixa, murmuravam comentários incrédulos. Mas James, fiel ao seu estilo, seguiu em frente calmamente com seu carrinho de limpeza, como se nada tivesse mudado. Ele conhecia o poder da descrição. Nunca tentará impressionar ninguém, e seu gênio não era um troféu para ser exibido. No entanto, algumas coisas precisavam ser recolocadas em seus devidos lugares. O Sr. Thompson, humilhado pelos acontecimentos do dia anterior, passou a noite remoendo o ocorrido. Em sua sala de funcionários murmurou, como um mero zelador, Não conseguia encontrar as palavras, mas seu ressentimento era evidente. Decidiu que James precisava ser colocado em seu devido lugar de uma vez por todas. Durante a aula de matemática, ele lançou um desafio público aos alunos: resolver um problema avançado de lógica e álgebra dentro de um tempo determinado. A maioria dos alunos falhou, frustrada pela complexidade do exercício. Foi então que Malik, o jovem estudante que observara James no dia anterior, aproximou-se timidamente. Sr. Carter, o senhor poderia me ajudar a entender este problema? James olhou para o problema e, sem dizer uma palavra, começou a explicá-lo pacientemente, passo a passo, usando palavras simples e analogias claras. Os alunos começaram a entender pela primeira vez o que lhes parecia impossível. Alguns olhavam boquiabertos, maravilhados com sua capacidade de tornar a álgebra complexa cristalina. O Sr. Thompson, que estava na sala, sentiu a raiva crescer dentro de si. É impossível, murmurou, mas não conseguia dizer nada sem parecer ridículo. Os alunos cativados ouviam James com admiração. Ao final da aula, Malik, com os olhos brilhando, disse: Sr. Carter, o senhor é incrível. O senhor poderia dar aulas aqui de verdade. James sorriu, mas balançou a cabeça levemente. Prefiro ficar nas sombras, Malik. Às vezes o mundo está tão ocupado julgando que não tem tempo para realmente ouvir. Mas uma ideia começava a germinar em sua mente. Se o mundo não o escutava nas sombras, talvez ele precisasse encontrar uma maneira de revelar seu gênio ao mundo, e mostrar que até os mais arrogantes devem reconhecer a verdade. Este capítulo terminou com James empurrando seu carrinho pelo corredor, enquanto os alunos o observavam com silenciosa admiração. O zelador não era mais invisível para alguns, e uma transformação silenciosa havia começado na escola Roosevelt. Passaram-se alguns dias desde a incrível demonstração de James Carter. Os corredores da escola Roosevelt ainda fervilhavam de sussurros e olhares curiosos. Alguns alunos começaram a ficar do lado dele, enquanto outros encaravam o Sr. Thompson com uma mistura de suspeita e curiosidade. Mas James não estava lá para receber aplausos. Seu objetivo era mais sutil: revelar a arrogância daqueles que se consideravam superiores. Naquela manhã, o Sr. Thompson havia elaborado um novo plano. Ele criou uma competição interna de matemática, destinada a desqualificar James publicamente. Ele acreditava que o zelador, por mais inteligente que fosse, jamais conseguiria competir com problemas especificamente elaborados para desafiar um especialista. James, é claro, aceitou o desafio com uma calma desconcertante. A competição ocorreu no ginásio da escola, que havia sido transformado em uma arena acadêmica para a ocasião. Alunos, funcionários e vários professores estavam presentes, intrigados com esse confronto inesperado entre um professor arrogante e um zelador discreto. Quando o primeiro problema foi apresentado, um silêncio pesado se instalou. O Sr. Thompson sorriu, certo de seu triunfo. James respirou fundo, estudou as equações e, metodicamente, começou a resolver cada problema com uma precisão e velocidade que surpreenderam até os espectadores mais céticos. Os alunos cochicharam: ele ainda está fazendo isso. E o que piorou ainda mais a situação para o Sr. Thompson foi que James não apenas encontrou a solução, como também explicou cada passo em voz alta, como um professor experiente demonstrando seu domínio completo dos conceitos avançados. Suas explicações eram claras, elegantes e quase artísticas em sua lógica. Ao final da competição, James não só resolveu todos os problemas, como também superou o Sr. Thompson diante de todos.
O professor, humilhado, sentiu-se tomado pela raiva e pela vergonha. Abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. James, como sempre, manteve a calma. Inclinou-se ligeiramente para o público, pegou sua vassoura e carrinho e saiu do ginásio como se tivesse acabado de concluir uma tarefa comum. No silêncio que se seguiu, Malik e vários alunos se levantaram, aplaudindo discretamente, enquanto outros murmuravam entre si sobre a verdadeira natureza do porteiro. E na mente de James, uma ideia maior estava tomando forma. Se ele conseguisse continuar expondo as injustiças e a arrogância daqueles que o desprezavam, ele poderia transformar toda a escola em um lugar onde o respeito e a inteligência importassem mais do que o status ou a cor da pele. Este capítulo terminou com uma cena simbólica, James empurrando seu carrinho pelo corredor, com os olhos calmos, enquanto o Sr. Thompson observava sua silhueta desaparecer, ciente de que sua reputação acabará de sofrer um golpe irreversível. Após sua retumbante vitória no ginásio, James Carter começou a sentir que seu papel ia muito além de simplesmente varrer os corredores. Diariamente, ele observava atentamente os alunos, professores e funcionários, percebendo as injustiças, os preconceitos e as humilhações silenciosas que passavam despercebidas. Naquela manhã, na biblioteca da escola, James notou um grupo de alunos do primeiro ano, visivelmente intimidados pelas tarefas escolares e pelos comentários depreciativos de alguns professores. A ansiedade deles era palpável. Sem dizer uma palavra, James se aproximou e, com um gesto discreto, começou a guiá-los na resolução de um problema complexo de física aplicada. Ele usou analogias simples, gestos precisos e uma lógica implacável para transformar o incompreensível em algo claro. Em poucos minutos, os alunos que pareciam perdidos começaram a entender, e o medo em seus rostos deu lugar à admiração. Malik, que estava com ele, murmurou: "É incrível, ele torna tudo fácil, mas não entendo por que ninguém nunca percebeu isso." James sorriu por dentro. Ele sabia que a educação não se limitava às salas de aula ou aos currículos oficiais. Era um ato de justiça e compartilhamento de conhecimento, e ele pretendia usar seu gênio para restaurar o equilíbrio nesse ambiente frequentemente injusto. Mas sua influência não passou despercebida. A administradora da escola, Sra. Henderson, uma mulher respeitada por sua imparcialidade e sabedoria, começou a notar as mudanças. Os alunos demonstravam mais confiança, a disciplina estava melhorando e até mesmo os professores, anticéticos, começavam a reconhecer o valor de James. Contudo, o Sr. Thompson, ainda cego pelo seu orgulho, não suportava ver o porteiro brilhar. Começou a tramar novos planos para ridicularizar James na frente de todos, acreditando que sua autoridade estava ameaçada. Mas James, sempre vários passos à frente, antecipava cada movimento com uma perspicácia desconcertante. Certa tarde, enquanto James consertava um vazamento no laboratório de química, descobriu erros graves nos protocolos de segurança que ninguém havia notado. Com calma e determinação, corrigiu as instruções, evitando um possível acidente que poderia ter ferido gravemente os alunos. No dia seguinte, alunos e funcionários parabenizaram James discretamente por sua vigilância. O Sr. Thompson, que presenciou a cena, sentiu seu orgulho ferido mais uma vez. Mas James, fiel a si mesmo, jamais buscou reconhecimento. Seu sorriso sereno dizia tudo. Ele agiu não por glória, mas por justiça e pela busca da verdade. Este capítulo terminou com James empurrando seu carrinho pelo corredor, os olhos atentos a tudo o que acontecia ao seu redor, ciente de que não era apenas um zelador. Ele havia se tornado o guardião silencioso da integridade da Escola Roosevelt. O tão aguardado dia chegou. A Escola Roosevelt realizava sua assembleia anual, reunindo alunos, professores, pais e até mesmo alguns membros do conselho escolar. O ar estava carregado de tensão e curiosidade. Muitos ainda se lembravam de como James Carter havia desafiado o Sr. Thompson e mudado a dinâmica da escola. O Sr. Thompson, ciente de que sua reputação estava em jogo, subiu ao palco com um sorriso forçado, preparando seu discurso habitual sobre a superioridade dos professores e a importância da autoridade acadêmica. Ele ingenuamente pensou que James permaneceria nas sombras como sempre. Mas James havia preparado sua própria surpresa. Sem anunciar nada, entrou no auditório, empurrando seu carrinho. Os olhares se voltaram para ele, alguns intrigados, outros zombeteiros. Ele parou no centro do palco, e um silêncio pesado e solene se fez presente. "Senhoras e senhores", começou ele com uma voz calma, mas confiante, "vocês sempre me viram como um simples zelador. Mas hoje, quero mostrar a vocês o que realmente significam competência, perseverança e paixão pelo conhecimento."
Ele apresentou uma pilha de papéis, gráficos e diagramas que havia preparado secretamente. Em seguida, metodicamente resolveu ao vivo diversos problemas extremamente complexos de matemática e física, explicando cada passo com uma clareza que deixou a plateia boquiaberta. Os alunos ficaram sem palavras, os pais cochichavam entre si e alguns professores, incrédulos, observavam a cena como se estivessem presenciando um milagre. O Sr. Thompson, vermelho de raiva e humilhação, tentou intervir, mas suas palavras se calaram diante da verdade inegável. James não era apenas competente. Ele era um gênio, reconhecido por todos agora. Então James revelou sua peça central, um projeto científico que ele havia desenvolvido secretamente para melhorar a segurança e a eficiência dos laboratórios da escola. Uma inovação que nem mesmo os professores mais experientes teriam imaginado. Os aplausos foram imediatos e estrondosos. De alunos a membros do conselho escolar, todos estavam de pé. James Carter, o zelador discreto que ninguém jamais levará a sério, transformou a percepção de todos em apenas alguns minutos. O Sr. Thompson, humilhado diante de todos, recuou, incapaz de revidar. E James, fiel ao seu estilo, sorriu levemente. Ele não buscava vingança, mas sim revelar a verdade. Ao final da reunião, Malik se aproximou e disse: Sr. Carter, o senhor é incrível. O senhor mudou a forma como vemos todos aqui. James assentiu com a cabeça. Às vezes tudo o que é preciso é mostrar que talento e valor não são medidos pela aparência ou status. Naquele dia, a escola Roosevelt nunca mais viu James Carter apenas como um zelador. Ele se tornou uma lenda silenciosa, um exemplo de genialidade e dignidade. E um poderoso lembrete para nunca subestimar alguém por causa de sua função ou da cor de sua pele. O agora famoso carrinho de limpeza continuou a percorrer os corredores, carregando consigo o símbolo de uma inteligência e sabedoria há muito invisíveis, mas finalmente reconhecidas.